Eram junto com seus filhos. Deixa eu ver. Aqui, aqui, ali. Maravilha. Quando se fala de família, qual que é a primeira coisa que vem na sua mente? O que é uma família para você? Eu tiro e coloco o óculos porque de perto eu enxergo, de longe não, sabe, gente? Qual que é a função da família? Quando fala assim, família, o que é? Qual é a função de uma família? Alguém quer chutar? Eu tenho quanto tempo, Eliel? São 15 para as 9. Até umas 9h15, tá bom? 9h15 no máximo, tá bom. Quando se fala família, o que vem na sua cabeça? O que é uma família? Alguém quer falar? O que é uma família? Família é o lugar onde nós somos formados. Família é o lugar onde você que você viu, qual que é o nome dessa moça que deu testemunho? A Letícia. A Letícia, ela começou o testemunho dela assim: eu vim de um lar desestruturado. Quer dizer, a formação dela foi uma formação em um lar desestruturado. E o que está acontecendo agora, principalmente nessa geração, nessa geração do século XX, essa geração? Nós vemos o que é um distanciamento familiar muito grande nessa geração. Os pais mais presentes com presentes e menos presentes deixando a sua ausência. Uma geração aonde nós vemos a maioria dos nossos jovens sendo formados sem a figura paterna do lado. Se eu perguntar assim, quantos jovens eu tenho aqui que são filhos de pais separados? Ou que você não tem convivência com seu pai, você não conhece seu pai? A maioria vai levantar a mão. Que nós já fizemos várias estatísticas lá na nossa igreja, é mais de 70% dos jovens. Então, e agora, com essa pandemia doida, né, essa loucura, nós fomos obrigados a ir para dentro de casa. Voltar à convivência familiar. Para quem tem uma convivência legal, foi até que legal. Mas para quem tem uma família desestruturada, assim como a Letícia, na rua aqui, que era dela, começou a ter algumas disfunções. Começou a ter alguns problemas. A gente entendeu, eu como bispa, atendi muitas pessoas, muitos casais. Bispa, nós estamos entrando em crise aqui, porque eles brincaram, achei meu filho depois de 9 anos em casa. Mas meu marido, gente, está aqui. Ué, você está aqui, meu marido. Nem sabia que você estava aqui em casa mais. Por quê? Por conta do distanciamento. Está presente, de corpo presente, mas a alma está ausente. E um pouco de tudo isso é por conta dessa nossa geração que tem se distanciado. Antigamente, quantos tem mais de 40 anos aqui? Levanta a mão, deixa eu ver quem tem mais de 40. Na nossa época, eu posso falar assim, que na nossa época, os pais, a convivência parece que era difícil, mas era mais fácil, né? Porque não tinha celular, porque não tinha esse tanto de entretenimento que tem hoje para distanciar. E eu vejo que isso tem acontecido demais dentro das casas. Cada um com seu smartphone na mão, ou então cada cômodo tem uma televisão e vai tornando um distanciamento. Trazendo um distanciamento dentro da família. E isso não é bom, viu, jovem? Você que está aqui, que é viciadinho em não conversar, né? Hoje pela manhã eu atendi uma senhora de 80 anos, Eliel. A filha de São Paulo, a filha mora em São Paulo, morava, né? E ela mora sozinha lá em Itajubá e resolveu vir a filha e o genro, porque ele está de home office, e resolveu vir para a casa dela. E ela falou assim, bispo, tem 1 ano e meio que a minha filha está na minha casa. E ela não me dirigiu uma palavra. Você imagina uma senhora de 80 anos falando assim, eu estou achando que eu vou para asilo. Eu falei, não faz isso, não. Vontade de levar para casa. Ai, meu coração, né?
Você pensa bem, a filha veio morar de favor na casa da mãe e não tem um diálogo com ela. Ela falou assim, eu sento para almoçar e ele levanta. Eles estão sentados na sala de televisão, eu chego, eles saem. Eu falo, meu Deus, que loucura que é essa? Que distanciamento que é esse que as famílias estão presenciando hoje? Deixa eu falar uma coisa para você. Existem poucas coisas na vida que a gente não pode, que a gente não pode escolher. E uma delas é a família que Deus te colocou. Nós não escolhemos. Você escolheu nascer onde você nasceu? Eu não escolhi. A Letícia não escolheu, né? Ter um pai ausente, ter um pai que abandonou e que quando ela foi atrás, ele foi lá e abusou dela. E ela não escolheu isso. Mas Deus plantou ela ali. Ah, Deus quis que acontecesse tudo isso, bispa? Deus não quis, não era esse o projeto primordial de Deus. Mas Deus está tirando glória disso tudo. O que ela veio fazer aqui hoje? Veio dar o testemunho dela. Deixa eu falar uma coisa para você. A sua família é o laboratório da sua missão. Quem conhece a história de José? Todos conhecem? Vamos ler um pedacinho? Vocês conseguem colocar aqui? Senão eu pego meu celular. Tá com problema? Me dá o celular, então, porque eu não coloquei o versículo ali no iPad. Se eu fechar e abrir, esse iPad meu é do ano 1900 antigamente. Gênesis 37. Aqui nós vamos ler um pedacinho dessa história tão linda que é a história de José. Fala o seguinte, olha só. Desde a antiguidade, desde o Antigo Testamento, desde a criação, já existia. Quantos já pensaram assim, nossa, minha mãe gosta mais do meu irmão do que de mim? Não, meu pai, lá em casa é assim, a Sâmara fala assim, não, minha mãe, o Rafael que é o chaleirinho da minha mãe, é o protegido. Daí o Rafael fala assim, não, mas o papai, tudo, ô Sâmara, pede você, porque só se você pedir que o papai resolve. Eu falei, meu Deus, que bobeira que é essa, né? Se for pedir uma coisa coerente, todos nós vamos fazer sim. Não tem esse negócio de ser chaveirinho ou não. Mas, na história de José, havia algo real que aconteceu ali. O pai dele preferia ele. E deixava isso claro para todos os irmãos verem. E olha só o que fala, lá no versículo 3 e 4, fala. Israel amava mais a José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que os outros, odiaram ele, e não podiam nem falar com ele pacificamente. Pensa bem, José era o preferido do pai, e os irmãos, e ele ainda tem um sonho, né? Fala assim, olha aqui, eu tive um sonho que vocês vão todos se dobrar diante de mim. Os irmãos aí ficaram com ódio mortal daquele rapaz. O que é isso? Quem que esse cara está pensando que ele é? Quem que ele está pensando que ele é? Já tem o amor do nosso pai mais do que todos nós. Meu pai faz uma túnica branca para todo mundo, mas para o José, a túnica dele é colorida. E os irmãos ficaram com um ódio mortal. Quantos já tiveram ódio mortal do seu irmão aí? Levanta o minguinho assim, ó. E o que eles fizeram? Vocês conhecem a história, eu vou ler para vocês, não precisa nem abrir. Do 26 e 28, eu vou ler para vocês, está escrito assim, ó. Então Judá disse aos seus irmãos, que proveito fará que se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Daí o que eles resolveram? Eles resolveram que ele dar um fim em José. Nós vamos dar um fim nesse rapaz. Onde se viu meu pai fazer isso para ele, não fazer isso para nós? Ele está sendo uma pedra no nosso sapato. Nós vamos dar um fim nesse rapaz. Então nós vamos matar ele. Daí eles se reuniram e falaram nisso, né? Então o Judá, que é um dos irmãos, falaram que eu proveito que vai. Se a gente matar e esconder o sangue dele, vamos fazer o seguinte. Vendamos eles aos ismaelitas. E não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas,
tiraram e alçaram José da cova. Primeiro eles colocaram José dentro de uma cova, depois eles resolveram que eles iam vender. Eles tiraram José, passou a caravana e eles venderam e levaram ele para o Egito. Olha só, que situação triste para José. Ele tinha culpa que o pai preferia ele? Não tinha. Ele tinha culpa que o pai fez uma túnica linda para ele? Não tinha. Ele tinha culpa que Deus tinha mostrado para ele em sonho que ele ia ser grande e que as pessoas iriam se curvar diante dele? Não. Eu não sei qual que é o seu sonho. De repente você chega na sua casa e comenta e as pessoas falam assim, lá vem aquele sonhador que é doido, sonhando que vai ser grande. Quem é você? Né? Você é filho do João e da Maria. Você não foi feito para ser nada, não. Porque essa é a nossa história. Quando nós chegamos aqui na igreja, nós chegamos aqui com a nossa autoestima lá embaixo. Por quê? Porque a nossa história não é boa. Por mais que nossos pais que quiseram nos dar de melhor, tentaram fazer isso, tem algumas feridas em nós. Gente, olha aqui, você pode pensar assim, você que é papai e mamãe que está aqui, falar assim, nossa, bispo, está querendo colocar aí nossos filhos contagênicos? Não estou querendo não, viu? Porque aí a realidade é essa mesmo. Você pensa que meus filhos também não têm problema comigo? Claro que tem. Ixi, nós temos tanta arranca-rabo lá que vocês não têm noção. E não é pouco, não. Mas nós vamos ajeitando, nós vamos ajeitando a história. Então nós chegamos para Deus. Quando nós chegamos para Deus tudo quebrado, sem sonho, sem, né? Ou então quando a gente começa a sonhar, a falar que não, eu vou fazer uma faculdade sim, eu vou estudar, eu vou ser grande, eu vou ser um líder, eu vou abrir minha célula. Daí vem os irmãos, vamos colocar aqui a nível de José. Fala, quem é você para você fazer isso? Mas Deus tira proveito de todas as situações das nossas vidas. E José, ele tinha uma missão. E a história dele, Deus permitiu que acontecesse para forjar a vida dele. Eu não sei qual é a sua história de vida. Eu não sei qual é o tamanho do distanciamento que você tem da sua família de origem, seu pai, sua mãe, seus avós, as pessoas que, da sua família de origem. Eu não sei qual é o distanciamento, eu não sei qual é a sua história. Mas eu quero te dizer uma coisa. Se Deus permitiu, é porque Ele queria te forjar para algo grande lá na frente. Se Deus permitiu que assim acontecesse, Deus vai tirar glória de onde não há. Porque foi assim com José. Estar nessa família que você está faz parte da sua trajetória de vida. Estar onde você está faz parte. E nós tiramos 3 pontos maravilhosos e que eu quero comentar com vocês da história de José. Queridos, a minha infância não foi uma infância, foi uma infância muito boa, muito gostosa. Brincava na rua, vocês também, né? Brincar de pega-pega, e esconde, salada mista. Eu tinha aqueles namoradinhos, eu falava assim, ó, apertava a mão, né, da minha... Quando você me aperta a mão na hora que for fulano, que a gente quer, eu quero beijo, né? A gente beijava na bochecha, viu, gente? Não era... Mas uma infância gostosa. Mas eu tive muitos problemas com meus pais. Hoje, meus pais são pastores da Sara Nossa Terra. Estão debaixo de mim, pensa bem, que honra. Estão na minha coordenação, o pastor Eliel faz parte da nossa coordenação juntos. Mas meus pais tiveram um momento muito difícil na vida financeiro. E eu tive que trabalhar muito cedo. E isso cortou um pedaço. Eu não tive adolescência, sabe? Adolescente que briga com o pai. Eu não tive tempo disso, não. Casei muito cedo, com 19 anos já estava casada. Eita glória, né? Eu falo eita glória também, eu brinco com a Rosa. Gente, perdão, esqueci de apresentar esse casal maravilhoso. Fique de pé, por favor, Rosa e Miguel. Além de discípulos, são meus compadres. Uma salva de palmas para eles, que se dispuseram a estar na missão aí comigo. São os pais do Júlio, meu candidato a genro.
Estamos crendo que vai dar certo, né, Rosinha? A gente, né, Miguel? A gente torce. Mas eles é que vão definir. Namorado da Sâmela, né? O Júlio é namorado da Sâmela. Menino de fé, né? Porque enfrentar o bispo, né? Francisco pegou o rei e falou assim, você quer mesmo namorar com a Sâmela? Tá? A fim de enfrentar isso aqui? Ele, acho que eu vou enfrentar assim. Mas a gente, né? Eu tive que trabalhar muito cedo. Então cortou muito uma parte da minha adolescência e eu tive que ficar adulta muito rápido. E eu tive que passar por esses processos que José passou. Eu creio que você também vai precisar passar. E se você que ainda não é pai, não é mãe, você está podendo aprender um pouquinho mais para você errar menos com seus filhos. Mas isso também, eu vou te falar uma coisa, não vai te dar imunidade não, tá? Não é vacina, porque você vai errar com seus filhos e vai ter uma hora dentro da sua casa que vai ter um distanciamento e você vai ter que saber lidar com isso, porque faz parte da vida. Mas como a Letícia falou, Deus me levantou para restaurar minha casa. Se você está aqui hoje, porque Deus te escolheu, você é o José da sua casa. Você é aquele que nos 7 anos de vacas gordas vai juntar amor, juntar afeto, juntar honra, juntar tudo, aceitação, juntar. Que na hora que tiver escassez, você vai ser o provedor. Você vai ser aquele que fala assim, pode tá tendo falta aí? Peraí, tá faltando amor aqui nessa casa? Eu tenho para dar. Ah, tá faltando a presença de Deus aqui? Peraí que eu tenho para dar. Ah, meu irmão está desonrando muito meu pai e minha mãe. Eu tenho honra para dar para o meu pai e para minha mãe. Independente de quem seja, de como eles são, se eles são muito, se eles erram muito, se eles acertam muito, honra é honra, e já que nós vamos chegar nessa parte. Primeira coisa que você tem que fazer, aceitar a sua família como ela é. Aceita. Alguns aconselhamentos que eu faço, é difícil falar isso, mas eu falo. Eu costumo falar o seguinte, você tem que conformar com o que você teve. E abrir mão daquilo que você não teve. A Letícia, cadê ela? A Letícia não teve o pai dela presente. E o que ela vai fazer com isso? Vai chorar pro resto da vida? Vai tentar se matar de novo? Não vai. Aceitar, querido, é enxergar a condição que você está. Eu aceito. José aceitou os irmãos dele. Olha só, depois de muitos anos, né? José teve uma trajetória, foi preso. Ixi, depois você lê. Gênesis 37, 38, que você vai ver a história dele. Mas, quando começou a vir o tempo de escassez na terra, os irmãos dele foram lá no Egito buscar abrigo, porque lá tinha comida, tinha dinheiro, que no resto do mundo não tinha. Porque José, ele sabia que ele ia passar por 7 anos magros, anos difíceis. E o que aconteceu? Na hora que José está lá, chegam os irmãos dele, todos os irmãos dele lá, menos Benjamim, né? Chega lá pedindo arrego. Só que eles não imaginavam que José está vivo. Aliás, eles nem reconheceram. E o que José fez? José aceitou a sua família de volta. Primeira coisa que você tem que fazer, aceita a família que Deus te deu. Bispo, mas é muito difícil. Meu pai batia, meu pai bebia. Querido, é o que você teve. Aceita. Aceita. Aceita que Deus vai fazer disso, dessa história ruim, dessa história que talvez não tenha sido tão boa. Mas Deus vai tirar proveito disso. E amanhã você vai estar como José. Falando, vem. Eu aceito vocês todos aqui. Quando eu e o Francisco, nós começamos a namorar, a mãe do Francisco é muito, 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 muito católica. Católico, apostólico, romano, daquelas que não perde uma missa. E quando o Francisco converteu, a casa do pai dele
do lado da casa de uma tia. E a janela do quarto do Francisco dava no corredor da casa da tia. E o pai e a mãe do Francisco conversando com essa tia. E ela falou assim, Chicozinho, todo mundo chama de Chicozinho, Chicozinho. Nossa, faz tempo que eu não vejo Chicozinho. E aquele lá, agora, o futuro dele é casar com uma fulaninha da igreja dele. Aquele lá morreu para nós. E realmente a mãe dele falou assim, olha, é como se eu tivesse perdido um filho. Foi difícil para o Francisco. E casou com a fulaninha mesmo, né? Casou com a fulaninha da igreja dele. Hoje, tudo que acontece lá, ela me liga. Simone, você pode orar? Simone, você pode colocar fulano na intercessão aí da sua igreja? Simone, olha, nossa, o sogro caiu, o seu Chicó caiu, ora aí por ele. Ele já é senhor, tem 82 anos. Então, se a gente não tivesse aceito, que era o papel, né? Pensa, eu ia ficar muito magoada. Então, querido, eu não sei, eu não conheço nem a história da ginástica que né, vive lá em casa sem ser convidado. Ele com o Geraldo, que eu não estou vendo Geraldo aqui não, hein? Tá lá em cima? Eu não conheço a história deles, mas como que é bom a gente fazer as pazes com a nossa origem. Eu tive muito problema com meu pai e com a minha mãe, gente. Nossa, Deus, com a minha mãe, então nem se fale. Uma hora eu venho para contar, porque eu não vou ter tempo de contar aqui para vocês. Mas muito problema. Minha mãe era muito enérgica, muito dura, foi muito difícil. Mas eu tive que liberar perdão para ela e aceitar e saber que é o que Deus me deu. Já ouviu aquela frase? Aceita que dói menos? Parece sutil falar isso, né? Parece grosseiro falar isso. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Aceita a sua família como ela é. E seja José. E através de você, a sua casa vai ser transformada. Através do seu testemunho de vida. Hoje, todo mundo olha para a gente e vê. Nossa, né? Principalmente a família do Francisco. Tudo que acontece pede oração. Por quê? Porque enxerga em nós uma referência que não tem fora. Então, aceita a sua família. Segunda coisa, perdoe a sua família. Uma das coisas que mais distancia você está dentro de casa, mas não está, né? É a falta de perdão. José perdoou a sua família. Vou até ler para vocês um pedacinho aqui, que está lá no capítulo 45, versículo 2 a 8. Fala o seguinte: levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios ouviram. Está falando de José, tá? E a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? O pai não estava lá ainda. E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam próximos diante da sua face. Pensa que susto! Nós vendemos nosso irmão como escravo. Talvez hoje você esteja assim, se sentindo um escravo, cheio de dor no seu coração, cheio de mágoa da sua casa, da sua família. E de repente, chegou lá os irmãos dele. E ele falou assim: eu sou José, aquele que vocês escorraçaram. E disseram José aos seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram. Então disse ele: eu sou José, o vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por me haveres vendidos para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vós. José sabia que ele tinha um propósito. Em meio à dor dele, em meio à luta, em meio a toda a tristeza, ele falou assim: olha aqui, não fica triste não, tudo que vocês fizeram comigo, Deus tem um propósito lá na frente. Tudo que aconteceu com a Letícia, Deus tem um propósito lá na frente. Amanhã, ela vai estar com uma equipe cheia de meninas que passaram para a mesma coisa que ela. Por quê? Você sabe por quê? Porque o gigante que a gente vence, nós temos a cabeça dele nas nossas mãos.
Se você chegou aqui, uma salva de palmas ao Senhor. Se você conseguiu perdoar, vencer um abuso, perdoou uma mãe que não foi tão presente, um pai abusivo, você venceu aquele demônio. Não é o seu pai que é o demônio, tá? Por favor. Depois chega e fala assim, a bispa falou que o senhor é o demônio, que eu tenho que vencer você. Eu conheço vocês, no papai e mamãe não é demônio, não. E eles têm que ter honra, já que nós vamos chegar nessa parte. Mas o perdão, ele tem o poder, querido, de te libertar. E quando você declara, olha aqui, eu perdoo o pai e mãe. Né? Bispo, meu pai já faleceu, como é que faz? Perdoa ele também. Meu amor, está vivo dentro de você. A falta de perdão, ela é como se você tivesse com uma âncora. Você dá um passo para frente e um para trás e impacta. Você não vai para lugar nenhum. José prosperou porque ele aceitou a família de onde ele veio, ele aceitou a história dele, aceitou os abusos, ele aceitou a prisão, ele aceitou. Mas ele aceitou e ficou indignado. Não, mas Deus tem mais para mim. E nesse processo vem o segundo tópico, que é o perdão, querido. Mateus 6,9, talvez se eu falar assim, ninguém conhece. Mas se eu começar a falar, todo mundo conhece. Se eu começar assim, Pai nosso que estás nos céus, todo mundo conhece, né? E a gente fala, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não termina, e daí fala, não nos deixeis cair em tentação, mas livre-nos do mal, amém. Mas daí Jesus, ele volta no assunto novamente. E fala assim, porque se perdoares aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celestial também vos perdoará. Porém, se você não perdoar aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celestial também não vos perdoará. Perdão é uma semente. Eu não sei o que está causando distanciamento na sua família, minha querida, meu querido. Mas perdoa. Decida perdoar hoje. E a terceiro ponto. Primeiro é aceitar. Segundo é perdoar. E o terceiro é honrar. Olha só o que José fez, gente. Esse José, a história é muito linda demais. Se você não quiser ler a história, assiste o filme que você vai ver. Lá no 17 fala o seguinte, e disse Faraó a José, diz aos teus irmãos, fazei isto, carregai os vossos animais e parti, tomai a terra de Canaã. Tomai o vosso pai e as vossas famílias e vinde a mim, e vos darei o melhor da terra do Egito e comereis na terra da fartura. A ti, pois, é ordenado, fazei isso, tomai vós da terra do Egito carros para os vossos meninos, para vossas mulheres, e trazei o vosso pai e vinde. Aqui mostra uma honra, mesmo que ele tenha passado por momentos de muita decepção na família dele, ele decide honrar aquela casa. Eu costumo dizer o seguinte, que o papel do pai é um papel de sacerdote, o papel do pai é um papel de abençoador dos seus filhos. O papel do pai é o papel do provedor. O papel da mãe é aquela que auxilia, é aquela que está junto, incentivadora. Mas o filho tem um papel também de obedecer e de honrar os seus pais. Bispa, mas eu não vou honrar meu pai, não. Ele chega lá em casa, bêbado, chutando a porta. Eu vou honrar ele? Olha aqui para mim. A Bíblia não tem ponto e vírgula e nem por que você tem que honrar ou não. Ela só fala assim, honrai pai e mãe todos os dias da sua vida para que se prolongue seus dias na terra. Existe algo sobrenatural quando você honra, quando você obedece, mesmo você estando certo. E nós temos visto uma geração que vai embora tão cedo. Quer ver só? Quantos aqui tem algum amigo que já é falecido, que morreu jovem? 90%. Por quê? Daí você vai ver a história do cara. História de desonra, história de desobediência. O diabo vem e ceifa a vida. Você quer ter uma vida longa nessa terra?
Honre seu pai e sua mãe todos os dias da sua vida. Faça o melhor que você puder por eles. Independente, é lógico que você não vai obedecer se o seu pai falar, você vai para a biqueira vender droga. Daí não, né? Tudo dentro dos princípios, tá? Mas honre. Chegou bravo, chegou bêbado, chegou mal, tá brigando com você, abaixa a tua cabeça, vai pro teu quarto. Ou então fala assim, não tem jeito de você ir pro teu quarto, fala, pai, eu vou dar uma saidinha, pro senhor esparecer a cabeça. Não briga, não retruca. Honra. Honra com tudo que você tem. Honra tua família. Honra teu pai e tua mãe. José fez isso. José buscou os irmãos. Além de honrar o pai e a mãe, honrou até aqueles que o venderam. Deus tem honra para você quando você libera perdão. Quando você aceita, quando você realmente está entregue nas mãos dele. E eu quero declarar em nome de Jesus que a sua casa, como nós cantamos, sua família é bênção do Senhor. E nós cantamos assim, ensina-me a tratar a minha família com amor. Você sabe como que a sua família vai conhecer a Jesus? Através de você. Através do seu comportamento em casa. O que nós vemos são muitos jovens que passam pela revisão de vidas, que é muito servo na igreja, que se precisar, pastor, lava cadeira, lava banheiro, faz tudo, mas daí chega em casa, é um cavalo com o pai e com a mãe. A mãe pede para lavar uma louça, não lava. Pede para arrumar o quarto, não arruma. Quando você obedece nessas pequenas coisas, você está honrando eles. Não adianta você ser bênção só aqui na igreja, não. Porque os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Estão aqui e estão lá na sua casa. Ah, mas eu não vou obedecer minha mãe nada, não, porque minha mãe fez, lembra? Aceita, perdoa e honra. Você vai sair daqui com esses 3 princípios dentro de você. Aceita, perdoa e honra. Aceita, perdoa e honra. Aceita, perdoa e honra. Aceita, perdoa e honra. Deus tem planos na sua vida. Deixa Ele trabalhar na restauração da sua família. Aproveite para repensar nos seus relacionamentos. Agora feche seus olhos. Pensa um pouquinho no relacionamento da sua casa. Talvez você esteja aqui, talvez você seja pai, seja mãe. E esteja precisando também melhorar o seu comportamento como pai e mãe. Deus tem um plano para você nessa família. Deus quer te usar para realizar grandes coisas na sua casa. A missão sua vai ser como José realizou. Você vai ter suprimento para os seus. Você vai ter suprimento para a sua casa, suprimento de amor, suprimento de presença de Deus, de obediência, de honra. Em nome de Jesus, eu quero profetizar. Relacionamentos, ó Pai, transformados pela Tua presença. Pai, em nome de Jesus, assim como José marcou aquela geração, Pai. Mesmo tendo passado por um distanciamento tão grande da sua família, distanciamento físico, distanciamento emocional, distanciamento, ó Deus, de rejeição, Ele superou. E nós cremos que o mesmo Deus que agiu na vida de José é o Deus que age nessa geração, na vida desses jovens que estão aqui hoje, Pai. Por isso, em nome de Jesus, eu quero declarar, Deus, que a missão que o Senhor tem para cada um irá se cumprir. Mesmo que seja, Senhor, que eles sejam vendidos, ó Pai, como escravo para o Egito. Não importa. Porque o Senhor é o Deus que vai à nossa frente. E todo o propósito que o Senhor tem para realizar através de cada vida aqui, eu profetizo em nome de Jesus que será realizado. Em nome de Jesus. Amém.
E amém, pastor Eliel. Uma